everybody. How are you today? Como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco do programa Seduc em Ação, que traz aulas diárias para vocês do ensino médio. Hoje nós temos aula para a primeira série. Eu sou a professora Ana Cristina e o nosso conteúdo, nós estamos revisando o conteúdo do segundo bimestre, que é o gênero carta de leitor. Então, na aula passada, é uma aula que foi dada inclusive aqui na TBC, eu fiz a retomada de algumas das características desse gênero, falamos sobre a estrutura da carta, seus objetivos, por quem ela pode ser escrita, etc. Na aula de hoje, nós vamos nos centrar na leitura de um exemplar desse gênero. Nós vamos ler um texto desse gênero, utilizando algumas estratégias de leitura. Let's go, vamos lá? Então, a nossa expectativa de aprendizagem é ler uma carta de leitor, utilizando diferentes estratégias de leitura. E a carta que eu trouxe para vocês é essa carta aqui, que foi publicada num jornal britânico e ela foi publicada no dia 15 de junho, como vocês podem observar, tá vendo? Agora, o mais importante é por que eu sei que isso aqui é uma carta de leitor. Por que isso é uma carta de leitor? Primeiramente, até o título da carta já traz o nome dela aqui, letter, que quer dizer carta em inglês. Lembrando que o nosso conteúdo, ó, Reader's Letter, carta de leitor. Né? Então, carta em inglês, letter em inglês quer dizer carta. Então, aqui já traz aqui o título do próprio gênero, já vem aqui. E um detalhe muito importante também é a assinatura do texto. Então, esse texto foi escrito por Geoff Robb, e ele é da cidade de Dunnington, que fica na Inglaterra. Inclusive, nós já até comentamos sobre isso, né? Uma aula que eu dei aqui também para a primeira série, eu comentei com vocês sobre o Reino Unido, onde fica a Inglaterra, quem que é considerado britânico. Então, a cidade de Dunnington, que é onde o nosso autor, onde o nosso autor mora, o autor da carta mora, fica numa espécie de distrito na cidade de York, que fica ao norte da Inglaterra. Inglaterra, por sua vez, fica no Reino Unido, que por sua vez fica na Europa, no noroeste da Europa. Né? Não sei se vocês se lembram, mas essa é a localização do autor da carta. Bom, mas então vamos tentar entender o tema da carta e o objetivo da carta, que é nossa grande habilidade e expectativa da aula de hoje. Né? Então vamos observar aqui o título já. Brazil nuts to ignore coronavirus. Ok, aqui a gente já tem inclusive uma cognata, que é a palavra ignore, que é o verbo ignore, que é ignorar. Coronavírus, vocês já estão cansados de saber, também podemos considerar que é uma palavra cognata, a palavra vírus, no caso coronavírus, vírus corona, coronavírus, né? Mas tem uma palavrinha aqui no título que a gente precisa saber um pouquinho melhor sobre o que é isso. Brazil nuts to ignore coronavirus. Vocês já viram a palavra nut em algum lugar? Então, olha só. Não sei se vocês se lembram desse personagem, esse personagem aqui que é o Scrat, da Era do Gelo, e ele vive perseguindo isso aqui. Isso aqui é uma nut, isso aqui é uma noz, uma espécie de castanha. Né? Então, toda castanha em noz em inglês tem o nome de nut. Só que esse nut que está no texto não significa nós, né? Ficaria uma coisa meio estranha. Nós, castanha, Brasil, castanha, de ignorar o coronavírus, não faz muito sentido. Mas algumas palavras, vocês sabem, elas tomam sentidos diferentes, elas acabam tendo significados diferentes, e a palavra nut no texto, ela significa insano, na verdade. Insane, que quer dizer uma pessoa meio fora da normalidade, fora do que é considerado normal para a gente, né? E um exemplo de insanidade grande é o personagem Coringa, que foi interpretado pelo Joaquim Fênix no último filme sobre o Coringa, e uma interpretação marcante, inclusive, só que aí esse insano aqui é com um S, né? Colocando um Szinho aqui, então a gente tem a palavra insano. Então, o título do texto, voltando à carta, quer dizer o quê? Que o Brasil é insano de ignorar o coronavírus. Agora, vamos tentar entender um pouquinho melhor esse texto, o que ele está dizendo para a gente. Então, sabemos que o Brasil, o título da carta é Brasil é insano de ignorar o coronavírus. Veja que o texto foi escrito no dia 15 de junho, publicado no dia 15 de junho, e isso é a data sempre importante. E aqui a gente tem o subtítulo do texto. Brazil has now passed the UK in COVID-19 deaths. Bom, pelo título aqui, a gente já consegue perceber, ó, o Brasil passou, porque isso aqui é uma palavra cognata, né? Passou o quê?
o Reino Unido. Passou o Reino Unido em alguma coisa em relação ao Covid-19. Depois a gente volta aqui nessas outras palavras. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é tirar as palavras cognatas do texto, como é comum a gente fazer. Então, você tem ali a palavra ignore, que eu já tinha comentado com vocês, deu uma desconfiguradinha, mas a palavra aqui vírus, coronavírus. Aqui a gente tem o verbo, no caso, a palavra past, o verbo past, que quer dizer passou, passar, é uma palavra cognata também. A palavra continually, continuamente, está vendo? Continua, o LY aqui, continuamente. E aqui a gente tem a palavra problem, a palavra proves, a palavra exist, human form. Ok, então a gente tem algumas palavras cognatas que dá para a gente tirar algumas ideias, mas mesmo assim não vai ser o suficiente para a gente entender o texto todo, né? Mas vamos lá. Então a gente tem Brasil é insano de ignorar o coronavírus, Brasil passou o Reino Unido em alguma coisa, continuamente, problema, prova. Aqui dá uma frase que dá para você conseguir traduzir. Ó. Isso prova que o Brasil, a insanidade no Brasil, no caso nuts não é insano, então aqui insano, a insanidade no Brasil existe na forma humana, tá vendo? Pelas palavras cognatas. Mas mesmo assim, não dá para a gente ter uma ideia muito clara do que está falando no texto, mas a gente consegue levantar uma hipótese. Que hipótese é essa? Se ele está dizendo que o Brasil é insano de ignorar o coronavírus, então a nossa hipótese é que o texto trata-se de uma crítica em relação ao Brasil e como o Brasil está lidando com o coronavírus, não é isso? Corta aqui para mim isso. E como o Brasil está lidando com o coronavírus. Então, já é uma crítica, ele não vai fazer um elogio. Se ele está dizendo que nós somos insanos de ignorar, a hipótese é que ele está fazendo, no caso, uma crítica. Então, a gente já sabe que o Brasil passou o Reino Unido em alguma coisa continuada, continuamente, que é um problema, e que isso prova que a insanidade no Brasil existe na forma humana. Agora, para tentar entender o texto melhor, a gente precisa agora tentar reconhecer alguns verbos. E eu já comentei isso com vocês, é preciso ampliar o vocabulário, é preciso saber os verbos em língua inglesa, principalmente os verbos que vai te dar uma noção melhor daquilo que está sendo dito no texto. Então, voltando aqui no texto, olha, algumas palavras importantes, a palavra death. Em tudo quanto é texto afirmativo, em todas as notícias que você vê sobre o coronavírus, você tem geralmente dados. E dados em relação ao quê? A número de mortes e a número de casos. A palavra caso em inglês é case, que também é uma palavra cognata. A palavra death, com a língua no dente, death, é a palavra mortes, morte. Então, o Brasil passou o Reino Unido em número de mortes. Isso ainda ó, em junho, 15 de junho, né? Porque o Brasil está em segundo lugar, infelizmente, no número de mortos e de casos de coronavírus no mundo. Então, aqui foi quando o Brasil ultrapassa o Reino Unido, ultrapassa a Inglaterra, que tinha um número altíssimo, inclusive, na época. Tinha o quê? 30 mil, 35 mil, 40 mil mortes. O Brasil hoje tem 120 mil. Você ultrapassou e muito, infelizmente, né? E aqui, outra palavra importante seria o verbo denied. Mas olha só, o verbo have já é um verbo que você já reconhece, que é o verbo ter. O verbo ter aparece aqui de novo. O verbo refused seria um verbo importante para você saber o significado. Mas o verbo bring também é um verbo fácil de reconhecer, porque é um verbo muito utilizado, que vocês já devem reconhecer, já devem ter aprendido. E a palavra safety measures, que quer dizer medidas de segurança. Mesmo se você não soubesse o verbo denied, que quer dizer negar, que no caso negou, está no passado particípio, e o verbo refused, que aqui quer dizer tem recusado, se recusou, você já conseguiria entender o texto a partir da compreensão do verbo have e do verbo bring. Porque olha só, o Brasil continuamente, porque aqui a gente tem um pronome it, veja, esse pronome it está se referindo a quê? A Brasil. Então, Brasil tem continuamente, aqui no caso é o verbo negar, negado que tem um problema. Mas olha só, Brasil, mesmo não reconhecendo o verbo deny, Brasil continuamente que tem um problema. Só pode ser negado, né? Só pode ser recusar que tem um problema. E tem recusado a fazer o quê? A desenvolver medidas de seguranças
para o combate do coronavírus. Então, veja que, mesmo sem saber o verbo denying refused, você já consegue, com algumas outras palavras que já devem fazer parte do seu vocabulário, entender melhor o texto. Então, assim, a tradução do texto mesmo é: Brasil tem continuadamente negado que tem um problema, que nós temos um problema e tem se recusado a trazer medidas de segurança, no caso, no combate ao coronavírus. E aqui, terminando, isso só prova que o Brasil exige, que a sanidade no Brasil existe na forma humana, ok? Então, esse é o texto. E aí a grande pergunta é: então, qual é o tema do texto? Nós acabamos de ler o texto, acabamos de entender o texto, então a grande pergunta é: qual é o tema do texto, do que ele se trata? Então, quando a gente pergunta tema, a gente quer saber o assunto, do que ele se trata, o tema central. Então, ficou fácil de você responder. O tema dele é: o texto aborda a escalada de casos de coronavírus no Brasil, em virtude da forma irresponsável, podemos dizer assim, com que a pandemia vem sendo tratada, o que levou a ultrapassar o Reino Unido nos números de casos e mortes, no caso mais especificamente no número de mortes. Então, esse é o tema do texto, é uma carta curtinha de leitor, é um bom exemplar dele. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Por hoje é só. Thank you very much, muito obrigado, e fiquem ligados, porque amanhã nós teremos aula de matemática e educação física para os estudantes da segunda série do ensino médio. Bye, see you, até mais.